O assunto agora é o seguinte, a gente vai falar sobre uma outra situação, um crime bárbaro e que ainda tem uma curiosidade que a gente vai explicar. Um homem, Rodinei, ele teria uma rixa com o dono de uma barbearia, ele foi até o local para matar o dono da barbearia, mas na verdade ele acaba se confundindo e mata outra pessoa, Rodinei. Ô Fulano, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando aqui o nosso Balanço Geral. Imagina só, sabe aquele velho ditado? Lugar errado, hora errada. Eu estou aqui com o Diego Valim, que é o delegado da DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, e nós chegamos à seguinte conclusão. Não estava no lugar errado, na hora errada. O atirador é que foi lá para cometer o crime e errou a vítima, né, delegado? Boa tarde. Isso, boa tarde. É o que a investigação apontou, então, que o executor adentrou essa barbearia aí e, com base nos elementos que a gente levantou posteriormente, o alvo seria o proprietário da barbearia e não especificamente a vítima, que foi o Kevin que morreu, né? Então, teve um desacerto ali na hora de adentrar. Então, o executor apontou quem seria o alvo principal e o executor acabou entrando lá e alvejando lá o Kevin, matando ele por engano. Só para a gente recapitular e entender exatamente essa história, tá, Fulano? O Kevin Pontes dos Santos, ele tinha apenas 22 anos, ele trabalhava nessa barbearia junto com o que seria o alvo, tá bom? Então, o seguinte, eles estavam com roupas similares, casaco preto, roupa escura, e aí quando o mandante do crime teria passado em frente a essa barbearia, apontou então para o assassino especificamente, falou, ó, aquele ali é o alvo. Só que depois disso, né, doutor, eles foram mais para frente, estacionaram o carro, o atirador pegou uma moto e retornou para a barbearia. Foi nesse intervalo de tempo, muito curto, eles inverteram de lugar, e aí quando o atirador chegou até a barbearia, matou o Kevin, que não tinha nada a ver com a treta, porque o mandante do crime e o proprietário da barbearia já tinham uma briga anterior, né? Foi uma briga pessoal. Isso, que os investigadores levantaram, que eles teriam uma desavença antiga já, o proprietário da barbearia com o mandante do crime. Tudo começou numa casa noturna, onde eles se esbarraram, começaram a trocar ofensas. Então, em certa ocasião, eles se encontraram na rua novamente, um desferiu disparos no veículo do outro. Então, aí começou esse desacerto entre eles. Nesse dia específico do crime, então, eles estavam rondando a barbearia com um veículo, um Logan preto. Então, o executor estava dentro, apontou o mandante estava dentro, apontou para o executor quem seria o alvo. Eles estavam realmente com as vestimentas parecidas, os dois estavam de casaco preto, de boné preto. Então, ele apontou o local onde ele estaria sentado. Então, nesse meio tempo deles fazer essa troca do veículo e o executor pegar essa motocicleta e ir lá executar, a investigação apontou que possivelmente eles trocaram de lugar. Então, o executor acabou entrando e acabou alvejando o Kevin ali por engano. Agora, ô Fulano, chamou também a atenção, a história toda é curiosa, né? Triste, obviamente, mas também chamou a atenção, porque eu estava conversando aqui com o delegado, a forma que eles conseguiram chegar até esse rapaz, identificado como Breno, 22 anos, que seria o mandante do crime. Vocês já tinham puxado toda essa situação, né? Já tinha todo esse histórico de briga, mas a prisão, vocês já tinham mandado de prisão contra ele. Como que aconteceu, doutor? A prisão, então, a gente já tinha representado por um mandado de prisão temporária. Então, os investigadores estavam na tentativa de localizar ele o quanto antes para efetuar essa prisão. E na data de ontem, então, a gente obteve algumas informações e também por intermédio de inteligência que ele estaria internado em um hospital. Então, os policiais fizeram diligências em alguns hospitais, conseguiram identificar esse hospital que ele estaria internado. Estaria internado para fins de fazer uma cirurgia aí no braço. Então, em conversa lá com os médicos, foi relatado que ele teria alta no mesmo dia. Então, eles aguardaram essa alta médica ali, deram voz de prisão para ele e encaminharam aqui para a DHPP. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações. Está aí mais um trabalho aqui da DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Curitiba. O rapaz, o Breno, de 22 anos, que seria, então, o principal suspeito pela morte, né, desse barbeiro, do Kevin. Agora está na prisão para responder por homicídio. Doutor, obrigado, viu? Valeu pela sua participação. Fulano, a gente volta com você aí no estúdio. Rodinei, muito obrigado. Agradece aí ao delegado pela disponibilidade em falar com a gente. Rapidamente a polícia trabalhando conseguiu identificar o atirador, vai responder por homicídio. Essa é a missão da polícia, né? Garantir a tranquilidade e a segurança das pessoas. Uma pena que isso aconteceu. Nossos sentimentos a essa mãe, que inclusive hoje pela manhã nós conversamos com ela. E eu vou trazer essa entrevista dessa mãe para você amanhã